Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao canal A Natureza Me Encanta. No vídeo de hoje falaremos de curiosidades, características, como cultivar, plantar e propagar a planta poinsettia. Pois é, a poinsettia o nome científico, é conhecida popularmente como flor de Natal, é o nome mais popular, mas também é chamada de bico de papagaio, por causa o tipo da florzinha que tem ali, no meio das brácteas, né? E essa planta, ela é popular, né, durante as festas de fim de ano, devido, né, às brácteas, que são aquelas folhas modificadas, né, que normalmente são vermelhas, que é a comercializada no período do Natal, em dezembro, né, que é referência do Natal, na cor vermelha. Mas você sabia que existem outras cores de poinsettia, como a rosa, a branca, a amarela e até bicolores? Pois é, eu já vi a rosa, fiquei apaixonada. A branca ainda não vi, mas eu tenho a amarela e a cor vermelha. Já estou encantada com elas, né? Nós vamos falar a seguir de algumas curiosidades da poinsettia, né? A poinsettia ela é nativa do México e da América Central. E o nome poinsettia, ele vem por causa de um embaixador americano chamado Joel Roberts Poinsett, que introduziu essa planta nos Estados Unidos, né? Lá em meados de 1825. E a poinsettia, né? Ela é uma planta que ela tem uma seiva que é tóxica. Não é para você ter medo de lidar com essa planta, mas ela tem uma nódoa, né? Uma seiva que pode causar irritação na pele e nos olhos. Claro que você vai lidar com ela com todo cuidado aí. Como nós falamos das brácteas, né, que são coloridas, a gente fala que aquela flor é grande. Aquelas folhas vão se modificando, vão ficando avermelhadas, né, ou amarela, ou rosa, ou branca, enfim. Mas elas não são as flores. As flores são aquelas bem pequenininhas que ficam no meio, as amarelinhas. O que a gente vê na cor rosa, amarelo, vermelho, são folhas que se modificam. Isso, na verdade, é uma forma que a natureza, né, de forma maravilhosa, fez, né, para que atraísse os polinizadores, né, abelhas, né, mamangava, enfim, alguns mosquitos também. Então, aquelas brácteas são para atrair esses polinizadores. As flores mesmo são bem pequenininhas. Então, por esse fato de as flores são tão pequenininhas, é que essas brácteas se transformam, se modificam para que esses bichinhos, insetos, possam encontrar a flor, né? As flores mesmo são as bem pequenininhas. Elas têm tipo como se fosse uma boquinha, parece uma boquinha amarela. Por isso é um dos nomes bico de papagaio, né? E a poinsettia, ela é considerada um símbolo de boa sorte em alguns países, né? Ela é tida como um símbolo aí que traz boa sorte. E a produção da poinsettia em dezembro, que é algo curioso, que eu também não sabia, né? Procurei saber. Quando eu ganhei a poinsettia, e eu vi que ela floresce no meados, né? De março, abril, maio, junho. Na verdade, é no período do inverno. Então, eu procurei saber por que ela é comercializada em dezembro, se ela floresce na natureza. O natural dela é florescer no período do inverno. Então, eu fui pesquisar e, na verdade, ela em dezembro, como existe um comércio muito grande, né, da poinsettia, ela é o símbolo da flor do Natal. Então, a produção da poinsettia em dezembro é porque ela floresce, né, e fica com as brácteas coloridas, que são as folhas. E isso, na verdade, tem todo um processo envolvido aí que manipula, né, o fotoperíodo, né, da planta para que ela
seja enganada, na verdade, né? O relógio biológico da planta é enganado e ela então é induzida a florescer no momento desejado, né? Então isso tudo é feito em cultivo. Isso inclui exposição à escuridão, simulação de inverno, né? Temperatura, entre outros processos. Tudo isso para que essa planta seja, né? Ela possa ser comercializada no mês do Natal, né? Porque ela já é símbolo do Natal. Tá aí uma curiosidade, né? Que eu descobri quando eu plantei a minha poinsettia no jardim e ela veio a florescer nesse período. É porque ela é manipulada a florescer no período de dezembro, que não é a estação de floração dela. Então ela é levada a florescer para ser comercializada. Curioso, né? É... Vamos falar de algumas características, né, dessa planta, como por exemplo, você ganha, né, ou compra uma poinsettia pequenininha aí, com uns 30 centímetros de altura, no máximo 50, num vasinho bonitinho. Mas a poinsettia, ela é um arbusto que cresce até 4 metros de altura. Ela é como se fosse uma arvorezinha, porque o tronco dela fica bem grosso. Essa mesma vermelha que eu cultivo aqui, ela gostou mais desse lugar que não tem muita planta em volta dela, então ela desenvolveu, que é uma beleza. As outras estão misturadas com outras plantas, né? As amarelas, a outra vermelha. Então, ela tá mais estiolada, mais fina. Essa principal aí do vídeo, essa vermelha, ela tá tão florida, tão carregada, coisa mais linda, né? Então, é um arbusto de plantar no jardim que cresce. É uma planta que gosta de sol pleno, né? Mas a que você compra na floricultura, que você ganha, você não pode pôr no sol diretamente, porque senão ela vai morrer, né? Então você ganhou ela, você vai tirando o plástico, vai mudando ela de vaso, vai levando ela para claridade, pegando o sol da manhã, vai acostumando ela, depois você leva para o sol. Porque se ela ficar dentro de casa, ela vai acabar morrendo, né? Vai encher de fungo, vai morrer. Mas aí você precisa levá-la aos poucos para o sol. Além disso, também por ela ser tóxica, ficar dentro de casa não é bom. É uma planta que é de jardim, de sol pleno, planta ela lá, ela vai desenvolver e vai ficar um arbusto lindo. Depois você pode podar, manter o tamanho que você quiser, vai ficar a coisa mais linda, toda florida, né? Então, como a gente falou antes, por ela ser um arbusto, né, que cresce muito, até 4 metros de altura, né? A outra característica dela é que as folhas são verdes e bem ovaladas, né? Bem nervuradas também. E as brácteas, como nós falamos, as brácteas são folhas que se modificam, né? Sendo vermelho, rosa, branco, amarelo ou bicolores. E é claro, né? Não podemos deixar de frisar que a poinsettia floresce naturalmente no período do inverno. E o cultivo da poinsettia? Bom, como eu acabei de falar, a poinsettia prefere claridade, luz solar, né? Gosta de sol, lugar quente. Mas não pode esquecer, se você comprou na floricultura e ganhou, essa planta não leva ela para o sol, ela vai queimar. Ela não foi criada, cultivada no sol de pequenininha, ela está só na sombra, então ela precisa ser preparada para ir para o seu jardim. E o solo para cultivo, né? No vaso pode ser um solo mais úmido, né? Nunca encharcado. No jardim, eu não rego todo dia, porque ela é um arbusto que já está estabelecido ali, ele está forte, está firme, então eu não rego todo dia, passo às vezes semanas sem regar, porque as raízes estão profundas, né? Então, onde essas raízes estão profundas, o solo está úmido, está fresquinho, ela está se mantendo, certo? Já no vaso isso não vai acontecer, as raízes são tão curtinhas, esse substrato vai secar rápido, então você precisa observar ali. Passa o dedo para um palitinho, se estiver molhado, não precisa regar, né? E a poinsettia, você pode adubá-la, né? No período que ela está crescendo. A minha, normalmente, eu adubo. Aqui no sítio, a gente joga esterco bovino, esterco, né, das galinhas, cascas de madeira, a gente vai jogando ali. Quando a gente corta grama, a gente vai jogando ali em volta, e isso vai apodrecendo, vai, né, fortalecendo ali, vai criando muita matéria orgânica, né? E além do esterco também ajuda. É claro que a gente não joga diretamente no pé, joga em volta, principalmente o esterco. Ele não pode estar novo, né? Ele precisa estar curtido, senão já era a nossa planta.
Todo cuidado, né, com a nossa planta é pouco. E a poinsettia, que é a parte boa, né? A poinsettia pode ser propagada por estaca ou sementes. Eu vou contar um pouquinho da história dessa poinsettia. Eu passei num determinado lugar e uma senhora estava podando. Mas ela fez uma cerca viva, colocou assim, intercalado, uma vermelha, uma amarela, uma vermelha e amarela. Ficou a coisa mais linda. E ela estava podando. E eu passando, eu falei, não posso passar despercebida, né? Aí eu parei, pedi ela os galhos que ela estava podando e jogando fora. E aí eu trouxe as estacas para casa, fiz várias e elas prosperaram, algumas morreram. E tá aí essa belezura hoje, né? Tem muito galho, pode fazer muita muda. E foi feito por estaca, né? Aquela seiva, aquela nódoa, a gente tem que secar ela das pontas, né? Preparar uma areia, uma porção de areia, uma porção de terra, porque a areia facilita o enraizamento. Então, uma porção de areia de terra, prepara os saquinhos, né? Plástico, põe essa estaca ali. Se ela tiver folha, não tem problema. Se tiver sem folha, também não tem problema. E ela vai enraizar com o passar dos meses, né? Acima de 30 dias já começa a enraizar. Quando ela estiver com folhas ali fortalecida, aí você vai plantar ela no jardim, né? Ou mesmo no vaso. Precisa esperar ela estabelecer as raízes aí. E também outra forma de propagar é por sementes. Nunca fiz por sementes, mas é uma opção porque tem. Aí você tem que colher essas sementes, né? Deixar elas secarem, depois preparar um substrato, um lugar para elas germinarem na sombra, né? Que esteja quente na sombra. E quando as sementes nascerem, então você vai preparar, mudá-las de lugar, para que até que ela cresça e fortaleça, você possa plantar em vaso, no jardim, enfim, né? É todo um processo. Demora mesmo, as sementes sempre demoram mais, né? Mas também é um método, né? De repente você ganha sementes e você não deixa perder essa oportunidade de propagar a poinsettia. E sobre o plantio da poinsettia, a melhor época de plantar é no período do outono, né? Ela ainda não floriu, você pode cortar os galhos e plantar, mas isso aí, amigos da natureza, isso vai depender de quando você ganhar a muda ou a semente. Se você ganhar a muda no inverno, no verão você não vai deixar de plantar, não é? É sempre assim. A gente não sabe quando a gente vai ganhar uma muda, então a questão é plantar e prosperar, depois a gente fazer mais mudas ainda e ter nosso jardim, nosso quintal, né? Nossa casa enfeitada aí com tantas flores. Então, você vai escolher sempre um local com luz indireta para plantar a muda, né? No caso da muda, porque se pôr no sol ela apodrece. No caso de cultivar a poinsettia, é no sol pleno mesmo, né? Já no caso de plantar a muda, você tem que deixar ela, tanto a estaca, né? Você tem que deixar num local fresco para ela enraizar e se desenvolver. E você vai regando regularmente, né? Até o ponto de plantar diretamente no chão, né? No solo ou em outro vaso maior. Como eu falei sobre as estacas, não é difícil. Qualquer estaquinha que você quebrar ali, né? Que é uma forma de propagação muito fácil por estacas. Se você ganhar umas estacas, você vai separar pedaços, né? Com 10 centímetros, 20, enfim. De comprimento, né? Você pode tirar o excesso de folhas e pelo menos deixar umas 3 folhas, porque essa já tem folha, então ela precisa continuar fazendo fotossíntese. A que não tiver folha não tem problema. Você pode passar canela também nas partes que cortou, né? Limpar aquela seiva, passar canela para evitar qualquer apodrecimento, qualquer tipo de fungo, né? E também você pode passar na parte que vai fincar na terra, você pode passar babosa, né? Corta uma folha da babosa e passa ali, que isso vai fortalecer para que ela enraize, né? Mais rápido, fortalecer o enraizamento. Então você vai preparar um substrato, né? Uma terra rica em matéria orgânica, vai plantar essa estaca, vai regar e vai aguardar, né?
Quando estiver seco, você rega novamente. E aí, algumas semanas, né, um mês passando, você vai observando, ela vai enraizar. E é só plantar no seu jardim, em outro vaso, ou presentear alguém, ou mesmo vender, né? E não tem segredo. Já como eu falei, as sementes vai demorar um pouco mais, porque ela vai germinar, algumas vão, outras não, né? Mas também é um processo aí de propagação. Então, com todos esses cuidados, né, no cultivo, com essas dicas, né, que eu te passei, a forma de cultivar, a forma de cultivar essa poinsettia, que é na área externa, né, ela gosta de sol pleno. Então, a sua planta vai estar sempre bonita, né, saudável, e florida, né, que é o mais importante, né. E igual, como eu falei, você pode podar a sua poinsettia para manter, né, com um aspecto mais bonito, controlar o crescimento dela. A minha eu deixei crescer, não me importei de podar, mas você pode podar, né? De repente ela vai ocupar muita área no seu jardim, você pode podar e ela vai manter um formato menor, né? Você vai controlar o tamanho aí da sua planta. E quando ela florir, vai ficar com um aspecto bem bonito, né? Maravilhoso. Então, você sempre inspeciona a sua planta também, né? Para ver se não tem ácaro, fungo, cochonila ou algum tipo de outro bichinho, né? Então, sempre observe. Se tiver, você toma providência, né? Com um inseticida adequado, né? Enfim, algo que possa eliminar o problema que estiver na sua planta. Então, umas dicas finais, né? Para manter a sua poinsettia bonita, né? Como eu falei, ela precisa de um local ventilado, com luz solar, né? Para desenvolver. E se você estiver cultivando ela no vaso e perceber que ela tá ficando amarela, é água demais. Então, reduza a rega, né? Porque essa planta, ela é uma planta que dura muitos anos, né? Para manter ela dentro de casa é mais difícil, porque ela gosta de sol pleno. Então, ganhou ela no Natal, deixa passar as festividades, depois vai mudando ela lá para o seu jardim, né? Porque ela viva bastante tempo, né? Porque é uma planta perene, significa que o período dela de vida é longo, né? Então, para você proteger ela somente mesmo de geadas, né? E não deixar dentro de casa, porque é uma planta que gosta de bastante sol pleno, calor, é o que faz ela desenvolver, certo? A poinsettia é uma planta que traz uma beleza, né, no jardim. É muito comum a gente ver ela também em canteiros, né? Às vezes assim na beirada de rodovias também, naqueles canteiros, na beirada da rua também, assim, igual cidade pequena, a gente passa a ver nos canteiros, né? Assim, plantada, florida. E no mais é no jardim mesmo, composto com outras plantas de sol pleno. Fica muito linda. E na época da floração, né? A floração dela dura bastante até. Fica lindo, você passa assim e vê que é coisa maravilhosa. Ainda mais quando você pode misturar as cores, né? Colocar, plantar da mesma espécie junto com cores diferentes. Fica muito bonito no seu jardim, certo? Então eu espero que essas informações tenham sido úteis para vocês. Se vocês quiserem conhecer mais, né, sobre outras plantas, você talvez ainda não é inscrito aqui no canal, então te convido a fazer parte deste canal, né? A Natureza Me Encanta. Toda semana tem novidades por aqui. Você que é inscrito, eu agradeço muito. Obrigada por assistir e até mais.